pessoal, aqui é a pastora Maíra Faria, da IBM, Igreja Brasileira de Manhattan. Assista o programa Brasil Gospel TV e esperamos você neste domingo, às 6 horas da noite. Deus te abençoe. Hi, I'm the Reverend Faria, pastor of the IBM, Brazilian Church of Manhattan. You know, I have a gospel message for you. Jesus' message can change your life forever. God bless you. Oi, pessoal. Aqui é o Reverendo Faria, pastor da Igreja Brasileira de Manhattan. Estamos aqui mais uma vez com o programa Brasil Gospel TV, chegando até você para te dizer que você é uma pessoa importante para Jesus. E por isso estamos aqui. É um sacrifício fazer um programa de televisão. Não pense você que é brincadeira, que só chegar aqui e falar. Não. Existe um envolvimento muito grande antes da produção, no meio da produção, pós-produção, até chegar você. É um trabalho grande. Então eu quero que você saiba que esse sacrifício que estamos fazendo é que você seja alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, tudo na vida existe sacrifício. Para você dormir, levantar, comer, tomar banho, sair para a rua, trabalhar, ir para a igreja, ir para um lugar de diversão. Tudo existe um sacrifício. Sacrifício é fazer um esforço. Então, nós estamos aqui mais uma vez, chegando até a sua casa. Ou onde você estiver, na rua, no trabalho, viajando, dentro de um trem, dentro de um avião, em algum lugar desta vida, dentro até de uma prisão, ou de um hotel para dormir, de uma viagem. Nós estamos chegando até você, porque tem um Deus que se preocupa com você. E nós estamos aqui como um veículo de Deus para a sua vida. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16, diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. E é por isso que estamos aqui, para que você não seja condenado. Agora, se você já conhece Jesus, já é um servo de Deus, estamos aqui para te incentivar, para te abençoar também e para te encorajar, não só no evangelho, mas com algumas coisas práticas da vida. E sabe, nós hoje estamos tendo o prazer de receber um ilustre convidado que vai nos falar um pouco de algo talvez novo para você, ou talvez um assunto que você já está cansado de ouvir, e você vai ouvir mais uma vez com Adi Borba. Bem-vindo, Adi. Prazer, Deus te abençoe. meu. Aleluia. Obrigado, aleluia. É bom ter você aqui, Adi. Obrigado, prazer é meu. Sabe, eu te conheço já há alguns anos. Yes. Eu me lembro que nós conhecemos no Retiro de Homens. Isso, foi. Lá no estádio Connecticut, com o pastor Nilson, não é isso? E Isso. um monte de companheiros bons ali. Exatamente. Mas foram dias assim maravilhosos que passamos juntos. Essa amizade nasceu e de vez em quando a gente tem um contato. Eu fiquei curioso em saber o que você tem feito nessa área da eucalina ou eucalinidade. O nome está até difícil de falar, né? Mas eu entendo que nós convidamos você para vir a esse programa nos falar um pouco para que nós possamos, junto com o telespectador, aprender algo mais da eucalina ou a eucalinidade. Isso, alcalinidade. Então, Adi, fala um pouco sobre a eucalinidade. Pois é, faz alguns anos que eu trabalho na área de alcalinidade e é uma virtude que eu apliquei em mim e minha família, porque eu fui uma pessoa muito doente desde nascença. E de 12 anos para cá, eu descobri, através de uma leitura de um livro, sobre a alimentação natural, né? E quando eu discorri a leitura desse livro, eu busquei aplicar algumas coisas que o escritor escreveu no livro na minha vida, que tinha a ver com a alimentação. E naquela mudança inicial, eu descobri sobre essa palavra, alcalinidade, e foi ela que, obviamente, através do Senhor Jesus, mas através do conhecimento, que trouxe essa palavra, trouxe ela a ser saltada na minha frente, eu sabia que eu apliquei e fui curado das doenças que eu tinha. Faz 12 anos que eu não participo de mais nada de prescrição médica, hospital, não tenho precisado até hoje. A alcalinidade, essa é a virtude que está dentro de elementos naturais. Interessante. Você está dizendo que faz 12 anos que você ficou livre dos problemas de saúde e enfermidade, né? Completo. Qual é a área de saúde que a eucalina entrou na sua vida e trouxe um benefício? A área que entrou foi o seguinte: eu descobri a alcalinidade de início, foi na água
na água que eu troquei. Eu tomava água como todas as pessoas normais tomam, água da cidade, a água de garrafinha. Foi através da água que eu descobri que existia essa virtude dessa vida, a alcalinidade dentro da água, e eu apliquei de início a água como mudança como hábito de hidratação. Foi aí que eu percebi de que a primeira coisa que voltou em mim foi a energia, que eu já tinha perdido ela por muitos anos. Eu não tinha energia, eu dormia entre 12 a 14, a 15, a 16 horas, de noite e de dia, e acordava cansado, com fatiga, e acendeu uma luz. O que será que está acontecendo? Foi aí que eu apliquei essa alcalinidade, essa virtude que é encontrada, como eu já disse, nos elementos naturais. Quer dizer que você começou a usar a água com pH mais elevado. Isso. E o pH mais elevado traz a eucalina. Isso. E a eucalina traz saúde. Isso. Quais outras áreas da sua saúde que melhorou quando você começou a usar a água com eucalina, com pH elevado? Reverti a diabetes da minha vida. Uou! Reverti a diabetes. Estava em inícios também de colesterol alto. O médico tinha me avisado, né? E eu procurei trabalhar um pouquinho, mas não consegui ter sucesso. Mas foi através da alcalinidade que eu consegui reverter esses precursores de doenças, né? Foi por aí que eu reverti. Interessante. O pH que o senhor falou exatamente. O pH da maioria, da média das pessoas aí fora, o pH é abaixo de 7, devido às pessoas participarem de uma alimentação provida pela Matrix, que é uma coisa normalmente que todo mundo regularmente participa, é uma coisa normal. A pessoa pega a Coca-Cola para poder aderir ela como uma hidratação, uma Fanta, suquinhos, tudo menos água. Tudo menos água. E foi aí que eu apliquei e descobri que nós temos uma medida de escala de pH no nosso sistema sanguíneo que pode ser medido no hospital, quando a gente faz um exame do nosso sangue. Transportam para o laboratório e lá, obviamente, com a sua petição, eles vão ver qual que é a escala. Se for de 7 para baixo, a pessoa está acessível a qualquer momento à doença. Se for de 7, que é neutro, para cima, não sendo muito alta, obviamente, a pessoa é considerada que ela invadiu o campo da saúde. A doença vai ter uma dificuldade muito grande para entrar nesse indivíduo. É interessante. Quer dizer que normalmente o pH das águas regulares que a gente usa, que compra no mercado, nas farmácias, por aí afora, talvez em torno de 3 a 4 pH. Exatamente, não é isso? Eu já dei uma verificada em algumas águas por aí fora, e eu não vou falar os nomes para não envolver, mas tem algumas águas de garrafa. Eu já fiz algumas pesquisas na minha casa com um chart, e eu vi que muitas águas estão abaixo de 5. Ou seja, essa água é classificada uma água acídica. Por incrível que pareça, uma pessoa que participa de água acídica, considerando que nós somos formados de 75% água, fluido, então essa pessoa ela é considerada uma pessoa acídica. A maioria das águas que eu verifiquei aí fora, com exceção, que é dessa eu vou falar que eu gosto muito, é da Fiji, porque está escrito na lista de nutrição que é uma água com 7,5, então está acima. A maioria das águas que eu já verifiquei está de 5 para baixo, são consideradas águas acídicas. Água acídica, independente do que a pessoa faz, ela está propensa à obesidade, ela está propensa a câncer, ela está propensa... o nome que você quiser dar para todo tipo de doença. A pessoa acídica, ela está no campo da enfermidade. E acídico é abaixo de 7. Quer dizer, então, que o ideal seria você tomar uma água pH acima de 7. Acima de 7. De 7 acima, não é isso? Acima de 7, isso. Eu entendo que hoje nós temos... nos lugares onde vende água, no bar ou na garrafa, Isso. a maioria está escrito pH. Algumas você não procura e não acha. Não acha. Algumas já estão colocando. Agora, interessante também que eu descobri que existem alguns fornecedores de água de galão, daqueles galões grandes, Isso. que já tem a água eucalina. Alcalina. Inclusive, eu estava usando essa água, como eu mudei de endereço e eu estou procurando na área para onde mudei, ainda não encontrei um distribuidor. Estou sentindo falta dessa água. A água alcalina é necessária. A água alcalina ela é necessária para poder ajudar na metabolização dos nutrientes que a pessoa ingere. Por exemplo, se uma pessoa tenha uma prática da sua dieta, seja qual for, a alcalinidade ela vai ajudar a distribuição
metabólica das substâncias químicas devida a cada departamento. E a pessoa, ela começa, de repente, a glândula adrenal dela começa a funcionar melhor, ela passa a ter energia. Falei, interessante, foi a água que me deu energia, mas não foi necessariamente a água que te deu energia. Foi a água alcalina que cooperou com essa glândula. A glândula falou, oh meu Deus, até que enfim uma água boa para mim, para hidratar o corpo. Aí ela começa a secretar mais hormônios, que faz parte da parte metabólica para distribuir para as células. Aí a pessoa se sente energética. Quer dizer que essa água com pH alto, Isso. que ela é considerada água alcalina, ela trouxe a você, inclusive, a libertação da depressão. Isso. Foi isso? Eu estava com uma depressão, chegando ao ponto de depressão crônica. Embora evangélico, embora orasse, lesse Bíblia, e eu via essa força terrível do meu lado, essa depressão. Eu entendo que é um assunto espiritual, mas no meu caso foi obviamente espiritual, mas a implementação tem que ser tangível com alguma coisa física. E no meu caso foi o alto volume de químico fazendo com que a alcalinidade do meu corpo abaixasse, ou seja, o meu pH abaixo de 7, a depressão então ela veio e tomou força. E quanto tempo você passou com essa depressão? Essa depressão eu vivia com muito tempo. Eu vivia com ela mais ou menos uns 10 anos. Uou. Mas não sabia que era, né? Não sabia. Não sabia que era depressão? Não sabia. Depois que você descobriu qual o sintoma de depressão, é que você descobriu que você estava com depressão. Isso. Eu entendo, porque no passado não se falava muito nisso, alguns anos atrás, e as pessoas estavam em depressão, não sabiam que estavam em depressão, a família não sabia que estava em depressão. Eu falo assim porque depois que descobri os sintomas da depressão, eu descobri alguns casos de pessoas que eu conheci que estavam em depressão e eu não sabia o que eles tinham. Exatamente. Então, E eu estou também nesse quadro aí. está nesse quadro, né? Estava nesse quadro, Perfeito, estava nesse quadro. Mas ainda bem que você saiu dele, né? Saí. Uau. Saí, eu dou graças a Deus que apontou isso na palavra dele, na Bíblia. Você encontra assuntos de alcalinidade mais na antiga aliança do que propriamente na nova aliança. Eu descobri lá através da vida de Daniel, quando ele falou lá o rei buscou mudar a ração dos hebreus. Ele falou, não, apresenta nós ao rei com esse tipo de comida que nós comemos, que era água e legumes. A alcalinidade está exatamente na água. E vegetais também? Vegetais, exatamente. A alcalinidade é uma virtude que só se pode encontrar dentro de organismos vivos. Uma maçã, por exemplo, se ela está no estado natural dela, ela tem vida. Tendo vida, ela tem alcalinidade. Esta mesma maçã, quando ela é processada e colocada dentro de uma latinha, ela já está morta, ela não tem mais vida. Só tem o carboidrato dela, que a pessoa vai comer o carboidrato e o corpo, o ser humano, vai buscar arrancar defunto da cova, porque não tem proteína, não tem. Embora tenha a lista das indicações da nutrição, mas estão tudo a questão. Mas a maçã, no seu estado natural, ela tem vida. Ela tem vida e a vida é a alcalinidade dela. Então eu me intitulo como uma pessoa naturalista. Mas isso começou com a eucalina, com a água com eucalina. A água alcalina, exatamente. Com pH acima de 7. Da Fiji, da água Fiji, Fiji, né? Quer dizer, é importante então que se as pessoas quiserem ter mais energia, mais saúde, olhar o pH da água que está bebendo, não é isso? Exatamente. Agora, algumas pessoas bebem água da torneira. Isso aí não tem... É muito baixo o pH, não? Com certeza. É lógico que numa emergência não vai deixar de tomar água. Não vai deixar, tem que tomar. Está no deserto. Vai tomar do rio, do córrego, tem água, me dá de onde água. for, né? Mas no natural, no normal, você aconselha a tomar uma água com pH acima de 7. Acima de 7. E eu sei que além da Fiji, existem outras águas, mas a mais conhecida no momento é a Fiji, não é isso? Isso, e até gostaria de fazer um comentário sobre isso. A água da Fiji, não que eu sou um vendedor da água da Fiji, mas a água da Fiji ela é natural. Como eu sou naturalista, eu descobri que ela é natural. Ela vem da ilha da Fiji, do Japão, e ela não é construída. Quando eu digo construída,
Exatamente isso que o senhor está falando. Existem outras águas aí fora que elas são construídas, Processadas, né? processadas, para poder alcançar a alcalinidade. Certo. Não estou falando que são águas ruins, mas são águas que foram trabalhadas para poder chegar a esse nível. E para poder dar um booster, né, uma elevada no pH, basicamente o que os profissionais do laboratório fazem é trabalhar com bicarbonato. Se você pegar uma água, por exemplo, aqui da cidade de Manhattan, e você colocar bicarbonato nela, você já trouxe o pH dela talvez até 9. Uou. É muito alto, não é recomendável. É muito alto, é excesso. O certo é de 7 a 7,8, a 7,7 é o número de Deus, vai. Quer dizer que se passar de 7,7 não é bom? É excessivo. Até quando? Qual o número máximo? Até 7,8 seria. 8 já não serve? 9? Não, já é muito. Muito. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre dietas. E eu falei no meu vídeo para o pessoal da minha comunidade o seguinte. Se você vem para países de primeiro mundo, você encontra uma espécie de manifestações de doenças diferente dos países de terceiro mundo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que está na África, num país da África, está embaixo do sol direto, nunca teve problema de câncer de pele. Esse indivíduo, você transporta ele para os Estados Unidos, vive aqui uns 5 anos, de repente, estou com câncer de pele. O que será que é, não? Eu fiz uma pergunta dessa para um professor da minha filha. Falei, engraçado, não é o mesmo sol? O sol da África não é o mesmo sol dos Estados Unidos? Por que o indivíduo lá não tem câncer na pele e veio para cá, tem câncer de pele? Justamente por causa que a pessoa começa a participar de uma nova investida de químicos num país diferente. E são causadores de enfermidades, a qual eu chamo de enfermidade de primeiro mundo. Você se refere à alimentação. A alimentação. Quer E dizer, a água. Não necessariamente que uma pessoa que vem da África para a América do Norte vai adquirir câncer de pele, mas se ele chegar a adquirir, existe uma pergunta, por que num sol mais causticante Exato. não tinha e agora ele tem aqui? Exatamente. Mas exatamente é o segredo, porque a alimentação é processada. Processado, o creme de pele quando vai para a praia. De uma eventualidade, a pessoa pensa, poxa, de uma eventualidade, estão falando que vai ter câncer de pele, eu vou para a praia, eu vou passar o... Mas você não passava na África, meu amigo. Você nunca teve, engraçado que agora você passou a ter. Esses são assuntos que no meu meio de trabalho eu encontro pessoas, como nós somos na América, né? A América é invadida por imigrantes, eu já encontrei muitas pessoas e eu já fiz essa pergunta para ela, no seu país, todas elas me falam, eu nunca tive esse problema não, nunca tive esse problema. Será que... Entendeu? Então é isso aí. Talvez, eu não sei se esse é o caso, talvez aqui nos Estados Unidos nós temos mais alimento processado que em outras nações? Sem dúvida. Os Estados Unidos, esses são assuntos que eu escrevo em livros, eu tenho 2 livros também que eu estou no processo de publicar. Os Estados Unidos é um país de regime democrático. Países de regime democrático criou o sistema de mercado livre, free market. Todos os países que aderiram à democracia, obviamente com exceção de socialismo e até países do mundo muçulmano, eles ficam um pouquinho espertos com os produtos do mundo da democracia. Então os Estados Unidos é o vendedor do mercado livre no mundo hoje. Ele é o vendedor. Então, nessa ideia de mercado livre, entrou todos os produtos. No entrar todos os produtos, a farmácia tomou proveito da janela e inseriu o produto deles. E aí nós temos os efeitos colaterais de uma medicina que supostamente era suposto curar, mas os efeitos colaterais são maior do que o próprio problema que eu tinha. Incrível, não? É incrível. Quer dizer, eu posso ver nisso aí 2 coisas. Que antes de tomar um remédio prescrito, tem que olhar os efeitos colaterais. Exatamente. Não é isso? Para saber se vale a pena. Se vale a pena, porque às vezes você vai ficar mais doente do que está agora. Exatamente. Quer dizer, talvez tenha que descobrir um outro meio alternativo para não pegar as enfermidades que está chegando em você com aquela medicação, que você, além dessa, você vai ter umas companheiras para ela, né? Exatamente. E nos meios alternativos foi o que Deus me deu para mim e para minha família, meios alternativos de usar usar a nossa medicina, como usar a própria comida sendo a nossa medicina.
O alimento em geral, O alimento ser a própria medicina. Foi aí que eu descobri sobre ervas, sobre alguns pós naturais, que é do tumarique, de alçafrão, de gengibre, eu descobri sobre o óleo de coco, descobri sobre a clorofina dos verdes. E isso daí é que exatamente o que o senhor está falando, são as vias alternativas que nós aderimos para poder nos curar de tudo. Os meios naturais de Deus. Quer dizer que fica mais barato você usar os produtos naturais do que você comprar o remédio. Bem mais barato. Aqui está bem caro os remédios. Eu trabalho com uma família e vou buscar medicina para ele. De vez em quando eu dou uma olhadinha no recibo, com preços de prescrições médicas, 350, 650 dólares. Uou! É medicina de rico, né? Eu não Sim. sei exatamente o problema que eles têm, né? Mas eu vou numa loja orgânica, numa loja de suplementação, eu compro aí um tumarique num vidro por 5 dólares, 50. Uou! Tumarique, por exemplo, é um tremendo antibiótico. Juntando com o alho, as pessoas pensam, quando as pessoas me ouvem falar, eles pensam, poxa vida, mas eu faço isso. Porque eu também fazia, minha mãe tinha essa ideia, sabe aquela coisa caseira dos antigos? Sim. Toma alho, que o alho é um antibiótico, mas a gente tomava e não resolvia. Não resolvia por causa do volume de vida errada que eu levo. Eu levo uma dieta 95% errada, então agora levar em consideração que o alho salvar 95% de problema alimentício que eu tô ingerindo, fica muito difícil de conciliar isso aí, é difícil. Então, o alho é um tremendo antibiótico, o tumarique é um tremendo antibiótico, mas a pessoa tem que ter a prática. Hoje, por exemplo, saí de casa para vir aqui, não preciso, mas tomei um copo de tumarique, tomei um alho. As pessoas falam, mas o alho tem aquele odor, né? E o alho eu tomo ele como pílula. A pessoa não toma antibiótico, então pega um alho, corta em pedacinhos, engole ele inteiro, tá aí, não vai ter o problema de transpirar nada. Eu levo uma vida assim. É prático, né? Uma vida prática. A ideia é o seguinte, pastor, desculpa, mas a ideia é o seguinte, tudo aquilo que você não pode comer não passa no corpo. Se você tem um creme, você vai para a praia, você vai passar no corpo, a ideia é essa aqui. Se você não pode comer esse creme, então não passa no teu corpo. Interessante essa... Não passa, porque a pele, ela come tanto quanto ou mais do que a própria forma oral. É porque tem muitas coisas que você vai usar, está dizendo, cuidado, não deixa aí nos olhos, cuidado para não comer, cuidado com as crianças. Cuidado com as crianças, tá vendo? Então é E a interessante. gente vai e passa. E passa, quer dizer, que está ingerindo, aquilo vai para dentro do seu organismo, é isso? Sim. Interessante. Quando você se referiu a um outro assunto com relação à democracia, não que o sistema democrático seja ruim, mas por dar liberdade de ação a todos, aí vem aquilo na área alimentar e contamina muito. Eu entendo que é isso que você quer dizer, não é isso? Isso, a indústria ela tem que fazer a parte dela. Certo. Se eu tenho um produto e eu quero implementar no sistema, eu vou usar o Mercado Livre. Quer dizer que o Mercado Livre vem junto as coisas boas e E nocivas. as coisas ruins. Vem tudo junto, É né? lógico. É Mais ou menos a ideia é igual É igual o trigo e o joio, Isso, né? Tudo isso. junto. Ou Não- então não pode tirar, né? Ou então a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá aí a árvore. A árvore tem o conhecimento do bem E do mal. e do mal. É interessante, mas está na mesma árvore? Está na mesma árvore. Adão e Eva participou, aderiu lá o conhecimento do bem e do mal. Então o Mercado Livre tem o bem e tem o mal. Cabe a gente escolher, né? Cabe a gente escolher. Agora, como escolher se a gente não sabe? Aí que tem que fazer. Por isso que precisa de pessoas como você Pesquisa. para orientar a gente, Exatamente. orientar o nosso público aí para saber como se alimentar melhor, como tomar a sua água, como ter uma vida mais saudável. E eu agradeço a Deus pela sua vida e pela vida de todos aqueles que estão pesquisando nesta área natural. Na verdade, eu sou vegetariano e estou bem para o lado vegan, não seja talvez completamente um vegetariano vegan 100%, mas eu te digo que eu tive mais saúde, mais energia, Aí. mais jovialidade, como é que fala? Senti mais jovem, Antioxidante, uma vida antioxidante, né? E eu preciso voltar a tomar água
Eucalina. Alcalina. Tem que achar onde vende Fiji. os galões, porque não dá para comprar a Fiji sozinha. Por muitos anos eu comprei, gastava muito dinheiro. Isso é só para quem tem dinheiro com você. Mas, mas no meu caso, comprando galão fica mais barato, né? É barato. Interessante. O que você acha na área espiritual? Como é que a química pode atrair o inimigo, tirar proveito na vida de uma pessoa? Olha, eu acredito, por esse programa ser evangélico, então o pessoal da igreja conhece esse texto do livro de Efésios capítulo 6. No demais, irmão meus, fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo, essas duas palavrinhas, eu peguei elas para poder mostrar ao público evangélico, só para poder ajudar vocês, de que essas astutas ciladas do diabo é o que ele usa para poder implementar o estrago dele. Os espíritos, o maligno, da sua forma como que um fantasma, um espírito, fica muito difícil ele fazer tudo o que ele tem que fazer na Terra se ele só ficar à mercê dessa invisibilidade, dessa natureza, dessa dimensão que ele vive. Então, descobriu que uns seres aqui embaixo nessa Terra vivem numa dimensão diferente da deles. Quando você se refere a espíritos, você está se referindo aos demônios? Maligno, demônios. Sim. Então, eles descobriram que essa dimensão a qual nós vivemos, para poder chegar até nós, eles precisam usar ferramentas, instrumentos dessa dimensão que nós habitamos. Entre tantas, Deus nos deu a graça de descobrir sobre a química. Então, uma pessoa hoje que é atacada por depressão, se você levar essa pessoa em diferentes tipos de profissionais, todos eles vão classificar o problema daquela pessoa segundo a formação dele. O psicólogo vai falar que é emocional, o psiquiatra vai falar que é mental, o cientista de genética vai falar que o problema do camarada é genético, o espiritualista vem e fala que o problema dele é hereditário, e vem o ministro e fala que o problema do camarada é demônio. Cada um na sua área, entendeu? Então, esse as astutas ciladas do diabo são químicos, entre tantos, ok? Mas químicos é uma das maiores que ele procura atuar dentro dos órgãos do ser humano e fazer o dano. Certo, quer dizer, como seria isso? Ele entra através dos químicos? Como você pode definir isso? Aí que é, por exemplo, o especulador que está dentro de um laboratório trabalhando, juntando um pouquinho desse químico com aquele químico, juntando um pouco daquele químico com aquele químico e produzindo o que eu chamo de uma substância híbrida, ele trouxe uma substância no meio do mercado livre e aí de repente está dentro do pacotinho de batata. Por exemplo, o pacotinho de batatinha. Está a lista de nutrição de uma comida processada, e está ali aquela substância que foi trabalhada. Aí, a motivação que levou aquele profissional do laboratório trabalhar nesses químicos, a motivação foi uma motivação, não digo todas, mas uma motivação possivelmente maligna, que foi inserida uma substância dentro do pacotinho de batata, a pessoa come batata, a batatinha frita já puxa uma pipoca e puxa uma televisão, a pessoa estica o pé, a televisão, a pessoa fica obesa, vai ficando, a depressão vem, aí vem os espíritos. Seria uma conciliação entre os espíritos malignos com a parte química. Casou, insere dentro do corpo humano, aí a pessoa, aí nós, quando vamos expulsar um demônio da vida de uma pessoa, não sabemos o que é. Sai, não sai, eu já tive muitas experiências que fica aquela coisa, fiquei 3, 4, 5 horas, aí que eu fui ver que aquela pessoa tinha problema com muitos químicos, muita prescrição. Aí fica difícil. A fé, ela atua e resgata a pessoa, mas depois de imediato essa pessoa tem que dar um jeito de procurar o máximo possível emergir na alcalinidade, para poder ficar isento desses problemas. Quer dizer, não necessariamente a batata pode estar contida em qualquer outro tipo de alimento processado. Exato. Por que consideramos alguns mandamentos do Antigo Testamento como um mandamento, mas não a da lei alimentícia?
O que está acontecendo hoje é o seguinte. Por volta de 340 anos depois de Cristo, teve um indivíduo por nome São Agostinho. São Agostinho, ele estudou a palavra de Deus, estudou a Bíblia e levantou alguns lineares, os quais nós, o povo evangélico gentil, aderimos para poder entender mais a Bíblia. Nós entendemos a Bíblia, mas nós entendemos com certos lineares. O que eu quero falar com isso é o seguinte: se um judeu vier para a igreja ou um muçulmano vier para a igreja, ele vê a Bíblia diferente do povo gentil. Então, quando um judeu vem na igreja evangélica, ele vê, por exemplo, vamos se dizer, não que eu sou contra, ok? Mas ele vê, depois do culto, carne de porco sendo servida no basement da igreja. Ele, por ser judeu, ele fala, mas que coisa, fica difícil eu participar de uma igreja evangélica, porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que carne de porco é um animal imundo. O Antigo Testamento, ele dá certas leis e princípios que, se o ser humano praticar, ele tem direito à saúde. Se ele não praticar, ele não tem direito à saúde. Ele tem direito a uma cura. Cura do quê? Cura das decisões erradas de participar de uma dieta a qual foi ordenado não participar. Então ele precisa de cura. Então hoje, na igreja, nós buscamos a cura através da fé. Na velha aliança, as pessoas buscavam, não cura, buscavam a saúde através da obediência. A obediência traz saúde e a fé traz cura. Vamos pôr desse jeito. Vai. Sim, sim. Interessante, né? A obediência, por exemplo, se nós olharmos hoje em dia, por exemplo, o conselho dos naturalistas, das pessoas que estão envolvidas na área de eucalina, quer dizer, se nós realmente levarmos a sério e nos esforçarmos para esta prática, nós vamos prevenir as enfermidades. Isso. Nós vamos buscar uma vida mais longa e tranquila. Isso, é isso, exatamente. Quer dizer que a obediência traz saúde. Isso. E a fé traz a cura. Quer dizer, se a pessoa não obedece, ficou enfermo, existe uma possibilidade de ele ser curado. Usa a fé. Pela fé. Isso. Ou então ele vai procurar uma droga para tentar resolver o problema. Exatamente. Não é que não resolve, tem muitos casos que ajudam, que traz saúde para a pessoa. Porém, o efeito colateral. Existem os efeitos colaterais, que eu me lembro que uma pessoa que eu conheci da minha família, que ele começou usando um comprimido para um determinado problema de saúde e aquele efeito colateral provocou outros problemas. Ele passou a usar agora o segundo comprimido. E com os efeitos colaterais, no final, ele foi usando o terceiro, ele estava usando 10 comprimidos por dia. Porque um comprimido estava resolvendo o problema da enfermidade que veio através do outro comprimido. Quer dizer, e eu olhei para ele tomando aqueles 10 comprimidos por dia e ainda se sentia doente. Digo, olha, rapaz, você está numa situação difícil, hein? E aí responde aquela outra pergunta que o senhor me perguntou. Como que é a investida dos demônios na área química? O senhor acabou de falar de uma implementação maligna. Está na área dos químicos. Aí a pessoa, provavelmente, esse indivíduo que o senhor acabou de mencionar, entrou num estado que, se ele vai para uma igreja, deve ter umas manifestações que o ministro fica... Que será que é? Não seria assim? Sim, pode ser. Será que está acontecendo com o indivíduo? Exato. Não, interessante. Se a pessoa usa somente água eucalina e usa outra que não é alcalina numa emergência, qual a possibilidade que ele tem de evitar as enfermidades? É como eu já disse de início, né? Se uma pessoa tem a prática de levar uma vida alcalina, ela está trabalhando na prevenção de doenças. Essa pessoa, ela deu um salto para uma área da vida, do quadro da saúde dela, de que enfermidades não vai mais atingir, por causa que toda vez que a enfermidade for vir para atacar essa pessoa... Eu tenho problema, por exemplo, na minha vida, nessa mudança de tempo, quando nós vivemos na América, eu percebo certas investidas. Essas mesmas investidas, há 12 anos atrás, ela tomava conta do meu organismo e derrubava na cama. A última vez que eu fiquei doente, os meus amigos não sabem disso da igreja que eu participo, mas eu fiquei 50 dias direto na cama. E quando eu descobri a alcalinidade, essa investida, quando ela vem, a primeira pessoa que ela vai ter que encontrar é a alcalinidade. E não tem como matar a vida.
Você se refere vamos dizer, uma gripe forte? Uma gripe forte, uma alergia, qualquer investida até às vezes doença. um princípio de pneumonia pode acontecer. O meu caso foi um princípio de que pneumonia. pode tornar uma Exatamente. pneumonia. Isso. Eu já estava nesse campo aí. Uau. O médico me avisou, já tinha me falado. Eu estava com um problema de gordura no fígado, colesterol alto, diabetes alta, uma fatiga crônica terrível, problema de depressão, you name it. Tinha tanta coisa. Suplemento, você acha que ele de vez em quando é necessário ou não precisa? Suplementação... Do seu ponto de vista? O meu ponto de vista sobre suplementação é o seguinte, o próprio nome suplementação, a própria palavra está indicando o que é. Uma pessoa está em falta de substâncias requeridas pelo organismo. Se a pessoa aderiu à dieta que ele aderiu, e se ele fizer um estudo sobre aquilo que ele está comendo, e ver quais são as substâncias químicas que estão dentro daquele alimento, se ele vê que não tem, por exemplo, eu tomo uma suplementação para meus olhos, que tem luteína. Então, se eu estou fazendo parte de uma dieta onde não tem luteína, então eu preciso de suplementação. Se eu estou participando de alguma alimentação que está faltando cálcio, eu vou ter que comprar uma suplementação. Então, a suplementação eu indico para pessoas, depois que uma pessoa verifica a dieta que ele está vivendo, que ele aceitou viver, e vê o que falta e suplementa. Interessante, resposta sábia. Você é vegan, vegetariano ou crudífero? Olha, eu me classifico uma pessoa que procuro caminhar dentro do sistema que está me proposto de uma forma inteligente. Quando eu preciso de proteína, eu vou buscar qual é o instrumento que tem a proteína para me dar. Se a proteína, como a estatística provou que proteína é mais em grande concentração na carne, eu participo da carne. Então eu não sou vegano. Porque uma pessoa vegana, ele é uma pessoa fundamentalista. Ele é vegano a ponto de nem tomar o mel, porque o mel é da abelha. E eu não vejo mal nenhum no melzinho da abelha. Uma pessoa vegana não senta num sofá se o sofá for de couro de animal. Então eu não sou vegano. Também não sou crudífero. Crudífero é uma pessoa que come tudo cru, da parte da vegetação, entre legumes e sementes. Vegetais. Obviamente não animal, né? Apesar que na Polônia dizem que come carne congelada crua. Não, mas não é crudífero. Peixe cru também se usa Peixe moinagem, cru né? é o sushi do japonês. Então eu não sou uma pessoa crudífera. Não sou uma pessoa vegetariana 100%, mas eu sou bem propenso. Eu procuro a alcalinidade onde quer que ela esteja. Se tiver alcalinidade em certo elemento, eu vou participar daquele elemento. A minha busca é aonde tem alcalinidade, porque tendo mais alcalinidade no meu corpo, tenho mais vida, mais predisposição para viver, para poder fazer o meu trabalho secular, para mim até mesmo me dedicar mais a Deus. Eu lembro momentos da minha vida que eu ia ler Bíblia, eu ia orar, não conseguia. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei ao ponto de colocar uma barra no teto da minha sala, que todas as vezes que eu estava orando ou lendo a Bíblia, eu estivesse cansado, a fatiga, eu já pulava lá, porque a ideia é de que se eu desse um aquecimento, o sono ia embora. Mas eu não sabia que era químicos. Exatamente. Você tinha sono? Uma sonolência terrível. Quando ia orar ou ler a palavra? Orar ou ler Bíblia. Uau. Hoje eu não conseguia ler Bíblia. A leitura em geral, né? Um livro. Em geral. Hoje eu consigo ler um livro. Se deixar, eu leio direto um livro no curso de umas 8 horas, sem sono. Interessante. Agora... Então eu não sou nem vegano, nem crudífero e nem vegetariano, mas procuro alcalinidade nos elementos. Certo. São opções de vida, né? Interessante. Pessoalmente, eu sou vegetariano com tendência a vegan. São escolhas. Eu sei que dentro desta área aí existe uma diversidade grande, que é bom estudar qual é o melhor que funciona para você, né? Agora, esses alimentos que você se falou, existe alimento puramente orgânico? Se fala muito hoje frutas orgânicas, alimentos orgânicos, tudo orgânico.
Hoje está quase que impossível a gente buscar uma alimentação puramente orgânica devido a esse tal de GMO que foi criado. GMO. O que é isso? GMO, no inglês, seria Genetic Modified Organism. Seria um organismo geneticamente modificado. Seja, por exemplo, quando você vai no feirão, que você busca alguns alimentos que não está escrito, não está indicando que é orgânico, então ele é convencional. Se ele é convencional, ele está à mercê da industrialização. No caso aí, chegaram ao ponto de criarem, por exemplo, um tomate. Para que o tomate ele consiga se sustentar na mudança climática, pegaram um DNA de um animal que vive nas 4 estações, colocaram esse DNA dentro do tomate, então a plantação do tomate do fazendeiro fica sustentável, ela aguenta o ataque do clima. Então uma alimentação puramente orgânica, a pessoa realmente vai ter que fazer a sua liçãozinha de casa, e fazer seu estudo e ver o que ela pode fazer. Esse é o mundo que nós vivemos, né? Sim, mas vamos dizer que em outros países possa não haver uma fiscalização, mas nós sabemos que aqui o governo fiscaliza os produtos que dizem que são orgânicos. Aprovado pelo FDA. Né? Você acha que há possibilidade, então, de esses produtos que estão aprovados pelo governo serem orgânicos? Serem orgânicos. A minha ideia sobre... A minha resposta sobre essa pergunta, para todos que estão assistindo, é o seguinte. A melhor forma que você tem de ver se você está participando de uma dieta orgânica é ver se você conseguiu reverter um problema da tua vida, um problema de doença. No meu caso, como eu reverti muitas doenças, então indica de que a alimentação que eu estou participando é orgânica e natural. Entendeu? Então Sim. fica à mercê da pessoa. Ela tem que observar muito bem o sintoma daquilo que ela está. Interessante. Você pode falar um pouco sobre os hormônios e suas funções? Hormônios. Esse é um assunto bem longo que leva muito tempo para falar. Mas hormônio é uma coisa interessante que eu descobri é isso aqui. Eu gostaria que todos que estiverem ouvindo fizessem uma pesquisa sobre isso. Hormônios são secretados por glândulas. Nós, seres humanos, temos glândulas e os animais têm glândulas. A vegetação não tem glândula. Não tem sangue, então não tem glândula. Não tem glândula, não tem hormônio. O hormônio já é produzido em quantidade demandada pelo meu organismo. Eu tenho a minha demanda, o senhor tem a demanda do senhor, e a vaquinha que nós comemos tem a demanda dele. Então, na minha demanda de hormônio, por exemplo, da adrenal, ela secreta tanto de hormônio, mas de repente, aí eu comi carne demais. E a carne tem hormônio também, que também tem uma glândula. Então eu participei daquela carne. Então agora eu tenho o hormônio suprido pelo meu metabolismo, mais o da vaca e soma, aí de repente eu vejo que, por exemplo, o colesterol, que também é um hormônio, aumentou. Aonde que eu vou? Vou para o médico. O que está acontecendo comigo? Eu não preciso nem ir para o médico. Se eu estou com colesterol alto, se você está com colesterol alto, você não precisa ir para o médico para descobrir por que você está com colesterol alto. Você está comendo o hormônio da vaca, demasiadamente. Agora, é claro, para descobrir que está com colesterol alto, tem que o médico fazer uma análise de diagnóstico, sangue. Análise depois de que você descobre, aí, não necessariamente você precisa de remédio. Você pode fazer exercício e cortar aquilo que está provocando. Exatamente. Uma dieta, né? Exatamente. O hormônio, eu gostaria de deixar isso bem claro para o pessoal que está assistindo. O hormônio vem da parte de animais, onde tem glândula, onde corre sangue. Onde não corre sangue, não tem glândula, não tem hormônio. Então não tem como ter alteração. O senhor sabia que na China, por ser um país mais classificado como um país mais propenso a vegetariano, o senhor sabia que problemas hormonais, não vamos falar aqui agora. Uma menina
uma criança, ela tem menstruação lá por entre 18, 19 a 20 anos de idade. Uou! Quando, isso já foi feito uma estatística num livro chamado China Study. Eu li o livro 2 vezes porque eu achei muito interessante. Meninas com 9 anos de idade, coisa que era suposto ter isso lá para os 18, 19, com 8 anos de idade tendo menstruação. Então alguma coisa está fora do hormônio, problemas de hormônio. Os químicos, ele atrapalham a secreção de hormônio provida das glândulas. As glândulas ficam tudo confusas. Uau, tremendo, né? Mas agora faz um pouco da sua fé. Como é que foi que você conheceu Jesus como seu Salvador? Sou evangélico mais ou menos há 26 anos. Vim para os Estados Unidos, como muitos vieram à busca de uma liberdade financeira, não encontrei até hoje. Sou da Assembleia de Deus e sou um leitor diário da Palavra de Deus, busco tudo que eu faço, a alimentação, seja o que for, tudo eu levo à luz da Palavra de Deus. Se a Palavra de Deus aprova, eu estou dentro. Se a Palavra de Deus não aprova, eu estou fora. Essa é a minha fé. Eu tenho a Bíblia como suprema lei absoluta de conduta da minha vida espiritual, física, mental, tudo. A Bíblia é para mim o livro. Amém, isso é importante. Essa é a minha fé. Mas como foi que você conheceu Jesus como Salvador? Eu tive uma crise na área profissional há 27 anos atrás aqui nos Estados Unidos, né? Vim aqui com 20 anos de idade. Não consegui me habituar num meio de vida novo. Me lembro que eu estava entregando pizza numa loja que chama Domino's Pizza. E eu tive um problema de uma investida terrível na área de depressão. Essa depressão me seguia há muitos anos. Então eu fui embora para casa frustrado naquela noite. Quando eu cheguei naquela noite na minha casa, tinha 3 indivíduos na sala falando o testemunho deles de uma libertação que eles tiveram de droga. Ouvindo, considerei o problema dele com o meu. Falei, mas o que eu não estou sofrendo não, Aí quando eles fizeram o apelo de quem quer aceitar Jesus na sala da minha casa, que a minha irmã convidou eles, né? Eu aceitei Jesus ali e desde então nunca mais larguei. Uau! Essa crise que você fala foi uma crise com relação ao trabalho, ao salário, você botou tudo aquilo junto? Tudo junto. E achou que não estava valendo a pena. O que você estava fazendo? Não valia a pena viver. Uau! Isso, o inimigo das nossas almas, ele trabalha com extremo. Um probleminha tão pequenininho, fazer a gente pensar que é relevante ao ponto de falar que a vida não vale a pena por causa de uma coisinha tão Você pequena. trabalha muito e tem perseguição, tem problema no trabalho, as finanças não estão como você queria. Aí você entra numa insatisfação e aquilo cresce dentro de você, torna-se um problema grande e você entra numa crise que às vezes você pensa que não vale a pena nem existir mais. Isso. Porque você não acha solução. Yeah. Você não está vendo no momento uma solução para a sua situação. Exatamente. Foi assim comigo. Aí apresentaram Jesus como o solucionador disso daí. Falou, se Jesus soluciona, eu vou começar. Estou dentro. Estou dentro. Aleluia. Jesus e a alcalinidade, para mim, são 2 coisas. Aleluia. Que bom, né? Exatamente. Você congrega lá com o pastor Nilson, não é isso? Estou na igreja ali, Visão Mundial, com o pastor Nilson, exatamente. Que bom. É um homem de Deus, nós gostamos dele, a esposa dele, a pastora Márcia, e muitos irmãos daquela igreja que nós conhecemos, que nós queremos bem, que a gente não recorda nomes, né? Mas que bom, eu desejo que você continue firme com Jesus, Sim. Firme nessa pesquisa sua, porque essa pesquisa não tem fim, né? Não tem fim. Quer dizer, quanto mais você pesquisa, mais você aprende. Exatamente. E mais você pode transmitir a quem está ao seu redor. E pode passar para um livro, para os livros também. Você está escrevendo agora 2 livros, não é isso? Eu tenho 2 livros escritos já, eles estão em processo de edição, né? De consertar as palavras, coisas dos profissionais aí. Revisão final. Revisão final, Sim. E Um é sobre nutrição e o outro é sobre a forma de governo e democracia. O meu primeiro estudo, pesquisa sobre democracia, como que funciona a democracia, socialismo, porque esse é o primeiro livro que eu escrevi, e o outro é sobre nutrição. Sim, o primeiro não tem nada a ver com alimento, de hoje, apenas você entrou na área de sistema de governo, Sistema de governo, Exato. E eu entendo que o sistema democrático é o melhor sistema de governo que existe, porém,
devido à liberdade, entra tudo, né? Entra tudo. Eu entendo que isso é a vida. Nós vivemos num mundo hoje também que o ser humano tem liberdade para escolher o caminho que ele quer. Exato. Deus não foi um totalitário, nem foi um ditador, mas ele deixou duas oportunidades. A pessoa escolhe a oportunidade que quer. Ou ele serve a Deus, ou ele pode ser escravo do inimigo e pode viver debaixo de um ditador, que é o inimigo, ou ele pode viver debaixo das mãos de Deus, da misericórdia de Deus, que é o sistema livre, mas cada um tem responsabilidade de servir a Deus, mas com liberdade de servir a Deus, mas tem responsabilidade com a sua vida própria, com a sua vida espiritual. E claro, o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem tudo me convém. Então nós temos que viver uma vida pautada na palavra de Deus. Pautada na palavra de Deus. Graças a Deus. Sabe, Adi, eu tenho a alegria de ter tido você nesse programa Brasil Gospel TV. O prazer é meu. E eu creio que essas informações que você nos trouxe aqui vão ser favoráveis na vida de alguém. Assim. Entende? Eu aprendi muito com você no passado, conversando pessoalmente com você. Isso me trouxe benefício, porque eu aprendi sobre o pH da água com você. E até então não tinha noção. Eu lembro. Né? E isso me trouxe um benefício muito grande. Está vendo? Como esse benefício trouxe a mim, agora eu estou, através desse programa, trazendo a outras pessoas que nos assistem, né? Exato. Eu quero te agradecer por ter vindo estar conosco. Prazer, tá? todo meu. Deus abençoe e sucesso na sua pesquisa. Obrigado. Graças a Deus. Sabe, pessoal, nós estamos aqui terminando esse episódio do programa Brasil Gospel TV, chegando até você para trazer essas novas informações. Sabe, aqui nós ministramos a palavra de Deus, nós trazemos ensino bíblico e também trazemos oportunidade para que você conheça outras áreas da vida e principalmente quando um servo de Deus está envolvido, porque nós entendemos, como ele falou, a vida dele é pautada na palavra de Deus. Se está sendo aprovado pela palavra de Deus, então ele segue em frente. Mas se ele tiver uma luz vermelha, que não tem apoio na palavra de Deus, então ele está, vamos dizer, aberto para reconsiderar aquilo que ele está fazendo ou pensando ser correto. Assim deve ser a nossa vida. A gente está sempre procurando acertar, sempre melhorando, corrigindo os nossos erros quando descobrimos, né? Para a gente descobrir os nossos erros, nós temos que ler a palavra de Deus, ouvir e ler de outras pessoas que pesquisaram, confirmar, pesquisar e buscar checar se aquilo que está sendo nos ensinado ou nos transmitido está de acordo com a realidade. Já se foi o tempo em que se aceitava tudo que ouvia, não é? Hoje em dia, alguém ministra a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, nós conferimos tudo na palavra de Deus. Nós buscamos tudo conferir e também na vida prática. E hoje em dia vivemos uma época de grandes descobertas na área científica, médica, que é muito relacionado, na área alimentícia, na área da inteligência humana, na área espiritual. E assim nós vamos evoluindo e conhecendo melhor como viver uma vida para Deus e uma vida melhor para conosco e para com a nossa família. Sabe, cada dia nós temos que estar dispostos a ser uma melhor pessoa. Um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor funcionário, um melhor patrão, uma melhor cidadão da nação onde nós moramos. E sabe, uma melhor pessoa na família, na vizinhança, na igreja para com os irmãos em Cristo também. E sabe, a experiência que traz essas coisas, o conhecimento e a experiência e o bom senso para aceitar as verdades que chegam até nós e dispostos a fazer mudanças em nossas vidas. Sabe, eu um dia tive que fazer mudanças na minha caminhada com Deus, descobri Jesus como meu Salvador, mudou tudo. E depois tive que fazer mudanças também na minha alimentação, porque eu descobri uma melhor maneira de alimentar. Isso não é imposição, é cada um que faz a sua própria pesquisa e toma a sua própria decisão. Alguém disse, olha, eu nasci comendo carne, vou morrer comendo carne, tá bom, escolha sua. Outro nasceu falando, eu descobri que ser vegetariano é mais saudável. Ok, você descobriu. Eu disse, não, eu não vou mudar, vou continuar assim. Não, isso não tem problema, nós não estamos aqui para debater esse assunto. Apenas estamos aqui com o sentido de passar informações. E você escolha o que for melhor para você, mais apropriado para você. Agora, não simplesmente ignore. Pesquisa, vai lá no seu amigo Google, converse com ele, toma umas ideias, leia bons livros, e principalmente de autores cristãos, que são mais confiáveis, do meu ponto de vista, porque tem relacionamento com Deus, tem responsabilidade com Deus no que fala, no que ensina, e
tem comunhão com Deus também. Isso é muito importante. Agora, por outro lado, eu te aconselho a continuar lendo a palavra de Deus, buscando a Deus, porque Ele está acima de tudo. Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus quer que todos sejam salvos. Nós sabemos que não vai ser todos, porque não é todos que querem mudar de vida, que querem renunciar ao pecado, que querem tomar uma nova direção na sua vida e servir a Deus. Mas se você já o fez, parabéns, continue. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe o mundo te iludir, porque vivemos num mundo hoje muito forte. A ilusão, os prazeres da carne são muito fortes em cima de nós. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos jogar fora o evangelho, jogar fora a fé cristã, a comunhão com Deus, e vamos dar lugar à evasão na nossa vida aos prazeres da carne que nos afasta de Deus. E claro, existem prazeres que são aprovados por Deus. Comer uma comida gostosa, tomar uma água alcalina, uma comida saudável, se dar bem com a família, viver bem com as pessoas com as quais nós convivemos no trabalho, na escola, na igreja, na vizinhança, em qualquer lugar por onde nós chegarmos, ter bom senso, bom humor, procurar ser uma pessoa mais agradável e viver sem estresse, sem aquela preocupação, sem aquele medo, sem aquele susto que muita gente vive, naquele estresse, naquele medo. Não, vamos viver tranquilo, relaxado. Quando uma coisa difícil chegar para você, não se apavore. Tranquilize, vá orar e peça a direção de Deus. Deus sempre vai ter uma direção. Deus sempre vai ter uma resposta. Então, viva uma vida mais calma, porque você vai viver melhor e vai ter uma vida mais longa. Continue assistindo o programa Brasil Gospel TV, toda segunda-feira. Se você mora na cidade de New York, nesses 3 canais de televisão, Time Warner Cable, RCN e também Fios. Se você mora em qualquer outra cidade ou em qualquer lugar do mundo, vá no YouTube, faça a sua inscrição, que o programa vai direto para você toda semana. Porque toda segunda-feira, às 6 horas da noite, o programa é transmitido aqui na cidade de Nova York, a capital do mundo. E aqui nós estamos na capital do mundo, chegando até você. Deus te abençoe. Hallelujah, praise God. Obrigado pela sua participação no programa Brasil Gospel TV mais uma vez. Estamos aqui para abençoar a sua vida, não esqueça disso. Ore pelo programa, assista o programa, divulgue o programa. Toda segunda-feira de 6 a 7 da noite no Time Warner Cable, Fios e também na RCN. E através do YouTube, para todo o mundo. Sabe, Deus continua tendo algo especial para a sua vida. Assista o programa Brasil Gospel TV. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Reverendo